Como realizar uma pesquisa histórica? Como fazer uma análise de um determinado acontecimento? Eu me aproximo mais das fontes escritas, dos documentos visuais, ou eu utilizo, por exemplo, a oralidade, analiso o discurso, as histórias passadas de geração para geração. Qual seria a melhor maneira? Qual seria a maneira mais confiável de se fundamentar os acontecimentos? Essas indagações, perguntas, elas já estão presentes no meio acadêmico, estão presentes na área da história há muito tempo, desde a Antiguidade Clássica. Na Antiguidade Clássica, 2 indivíduos já formularam perspectivas únicas de se compreender o processo histórico. O primeiro, Heródoto, considerado o pai da história. O segundo, o seu aprendiz, Tucídides, sendo considerado o primeiro historiador crítico. Nesse vídeo eu vou elencar fatores e características próprias do entendimento histórico desses indivíduos para que nós possamos diferenciar e, a partir dessa diferenciação, entender as variadas maneiras de se compreender um acontecimento, né, na história da humanidade. Quando falamos de Heródoto e Tucídides, é necessário de se considerar um elemento primordial, a posição do narrador. Ou seja, como ele se posiciona frente ao acontecimento, frente ao objeto de estudo. Eu estou estudando a Revolução Francesa. Eu estou próximo, eu moro na França, eu vivi a Revolução Francesa. Esse historiador, estou lendo o livro de um historiador lá, esse historiador, ele participou ou não da Revolução? Ele tem uma visão política própria que faz com que ele se aproxime? Ou ele é muito afastado? Ou ele é de outro país, de outro continente? Ou então ele nasceu em outro período e está estudando um negócio que aconteceu, sei lá, um século atrás. Então, a posição do narrador frente ao objeto de estudo pode fazer com que haja variações de perspectivas. Como assim? Vou explicar melhor. Se você está envolvido em algo, fica mais fácil de você colocar um sentimento, de ter um certo sentimento, porque você viveu aquilo dali. Então é mais fácil de você colocar determinadas visões pessoais na escrita da história, naquilo que você está descrevendo. Eu participei de uma guerra, eu vivi momentos traumáticos naquela guerra. Logo, quando eu for escrever o meu texto, eu vou deixar muito visível isso. Ou é mais fácil de eu deixar isso mais visível. A ideia de uma parcialidade vai ser muito complicada de ser realizada. É claro que é impossível de você ser passivo, de você ser sempre distante, de você não assumir um posicionamento. É impossível isso. Sempre você vai assumir um posicionamento. Sempre você vai ter uma visão de mundo sobre um determinado acontecimento. Mas quanto mais distante você estiver da realidade, mais difícil fica de você compreender aquilo dali e empregar um certo sentimento em relação àquilo, né? Fica mais fácil. Então, o posicionamento do narrador é muito importante para se compreender essas duas perspectivas. O Heródoto, ele pensa que o historiador, ele deve estar próximo, né? Ele deve analisar acontecimentos de 3 gerações anteriores, porque como ele valoriza muito, o Heródoto, ele valoriza muito a oralidade, o entendimento do discurso oral e o que é passado, as informações que são passadas de geração por geração, através da verbalidade, né? Da oralidade, fica difícil quando a gente recua muito, porque pode haver muitas perdas. Então ele limita o entendimento da história dele, a análise histórica dele, a 3 gerações antes dele. Enquanto que o Tucídides, por exemplo, ele faz uma análise de acontecimentos muito próximos dele. Ele vive no período da Guerra do Peloponeso. Ele participa da Guerra do Peloponeso. Ele fala e escreve sobre a Guerra do Peloponeso. Então, ele é um historiador do presente. Ele analisa acontecimentos do seu presente, do seu momento. Porque ele acredita que, fazendo isso, fica mais fácil de eu me aproximar daquilo que é real. Fica mais fácil de eu descrever o acontecimento como ele realmente aconteceu. Então, se eu vejo, por exemplo, uma batida de um carro e eu participei daquilo dali, fica mais fácil de, naquele momento, eu escrever os elementos, escrever o que eu lembro. Então, a batida de carro aconteceu naquele instante. Eu estou com a mente fresca.
eu estou com a memória fresca. Eu posso até inventar uma narrativa, mas fica mais fácil de eu descrever o acontecimento. Diferentemente de, por exemplo, não participar, não ter vivido aquilo. Vão existir diversos discursos, mas eu não vou ter vivido. Pode ser que as pessoas que eu estou entrevistando estejam inventando alguma coisa ou adicionando outra coisa. Então, a aproximação do historiador, né, do acontecimento é muito importante para o Tucídides. Ou seja, Heródoto se aproxima da oralidade. Ele vai conseguir fazer uma pesquisa histórica 3 gerações antes dele. E ele vai acreditar que existe uma primazia da oralidade. É necessário valorizar o discurso, é necessário valorizar o que as pessoas estão falando, o que elas viveram, as experiências dela, a partir da verbalidade, a partir da fala. O Tucídides, ele vai ser um historiador do presente. Ele vai analisar acontecimentos do seu presente. Ele vai estar muito próximo daquela realidade. Ele vai estar inserido nos acontecimentos e vai também valorizar bastante a fonte escrita, a análise do documento. Então, é necessário que você escreva a história, porque a escrita, ela desgasta muito menos do que a oralidade. Então, um documento escrito pode sobreviver por muito tempo, enquanto que a fala, ela pode ser adaptada a qualquer momento. Então, fica um pouco incerto esse negócio. Ou seja, Heródoto pensa em que é necessário falar daquilo que viu ou daquilo de que ouviu falar. Para ele é importantíssimo isso. É necessário que eu fale daquilo que eu vi ou daquilo que eu ouvi falar. Enquanto que o Tucídides, ele acredita que não se pode acreditar na memória para garantir a fidelidade do relato da realidade. Ou seja, eu não posso me basear apenas na memória da pessoa que viveu, porque a memória é falha. A pessoa pode inventar alguma coisa, a pessoa pode esquecer alguma coisa. Para Tucídides é necessário escrever, é necessário estar próximo daquele acontecimento, né? Analisar documentalmente, ver algo que está mais próximo do fato. E a memória é muito volátil. Eu não posso utilizar a memória porque é muito incerta. Enquanto que o Heródoto não acha isso. O Heródoto acredita que é muito importante você analisar o discurso. Ele valoriza a testemunha, valoriza a oralidade. Então, o Tucídides constrói uma versão da história racional e definitiva, diferentemente de Heródoto, que conta, né, diversas histórias pelo gosto de contar. O Heródoto, ele se aproxima de uma narrativa mítica, poética, né, muito próxima daquele entendimento que a gente tinha, por exemplo, na Odisseia de Homero, por exemplo. Então ele se aproxima dessa visão homérica, dessa visão de histórias que são passadas, né, de uma ancestralidade que é mantida, de uma descendência de acontecimentos que ficam encarnados dentro de um determinado grupo, dentro de uma determinada sociedade. O Heródoto, ele se aproxima disso, se aproxima de uma narrativa mítico-poética, enquanto que o Tucídides, ele tenta retratar a realidade como verdadeiramente é, tenta mostrar a realidade de uma maneira definitiva, racional, se aproximando muito da pesquisa que hoje nós realizamos. Essa foi uma explicação um tanto superficial, eu tentei simplificar alguns elementos, alguns aspectos em específicos, mas se você quiser aprofundar os seus conhecimentos, eu vou deixar um texto aqui embaixo, você pode ler e, é claro, pesquisar referências bibliográficas exteriores, né, externas, para que você possa verdadeiramente construir um entendimento propriamente seu.